los 9 puntos que he dicho tan importantes. Pregunto si son más importantes en una temporada como ahora, con tantos juegos, mucho poco entrenamientos y muchas cosas para hacer muchos jugadores. No, es evidente, cuanto antes segures la clasificación es mucho mejor. Nos falta 1 punto, 3 puntos para clasificarnos y es verdad, cuanto antes lo consigamos mejor. Pero lo importante es clasificarse, si tiene que ser la última jornada, la última. Pero es muy importante que hayamos hecho este paso. Hemos hecho una primera parte muy buena. Desafortunadamente estamos peleando mucho por hacer goles. Era un partido de la primera parte para tenerla acabada y la segunda parte ha sido más igualada. Ellos han dominado, nos han generado ocasiones, nosotros también. En la segunda parte no hemos estado tan bien, pero después del segundo gol ya hemos jugado bien. 30 y pico minutos para Gabriel hoy, importante para él e importante también para el City, que necesita de goles. Como sí, muchísimo. Ferran nos ha ayudado mucho, necesitamos a Sergio, pero Gabriel ya ha vuelto, ha hecho un golazo y ha jugado muy bien. El año pasado acabó fantásticamente bien, es un jugador impresionante, ya muy feliz de que haya vuelto y nada, tenemos otro jugador en el barco. ¿Qué características Gabriel tiene que son tan importantes para un equipo con el City? Es un luchador, se mueve mucho, genera muchos espacios para sus compañeros y evidentemente el delantero necesita gol, y empezar después de tanto tiempo lesionado, primer partido, y hacer este golazo, porque ha sido un golazo, está muy bien. ¿He podido seguir el trabajo de Dome, el Flamengo? Sí, buenos resultados, partidos no he podido ver, estamos en contacto, mando mensajes, nos hablamos de vez en cuando. Sé que ha hecho un buen número de resultados, el otro día perdió en casa, pero lo que me ha hablado es como todo el mundo, que no hay tiempo para entrenar, que solo es recuperación y partido y que no hay nada para poder mejorar el equipo, es sobrevivir. Nuestro trabajo de entrenador ahora es oficina, que no se lesionen y nada más. Sobrevivir aquí, en Brasil, en todo lugar. En todo toda lugar, parte sí, es igual. Sí, igual. Entrenadores hoy ya no existen, entrenadores, son gerentes de jugadores de que no se hagan daño. Hay muy poco tiempo, no hay nada que hacer y todo es prepartido, recuperación, y así los entrenadores es muy poco, es muy difícil poder hacer cosas para que el equipo pueda mejorar, es muy difícil. Pero Donald tiene mucha calidad y el equipo ha hecho muy buenos resultados. Ô Pipo, o Murilo falou aqui no ponto aqui para mim, eu acho que o Murilo deu uma viajada monstro. Ele falou assim, olha, o Domenech está esquentando o cargo pro Guardiola no que vem no Flamengo. Eu acho que o Murilo tá delirando. Ele viajou o Murilo. O Guardiola foi perguntado e o Domenech falou, pô. E falou a realidade, você vê? Não é só no Brasil, ele falou a mesma coisa lá. Não é só no Brasil esse problema aí. Não, mas isso eu sempre falei aqui, Benja, porque se a gente pega o calendário de grandes equipes na Europa, elas jogam quarta e domingo toda hora. Ainda mais na Inglaterra. Eles querem, inclusive, acabar com a Copa da Inglaterra, com a Copa da Liga Inglesa, porque eles acham que é mais um inchaço de calendário por lá. Uma equipe como Real Madrid, como Barcelona, mas em especial os times ingleses, eles jogam 4 competições ao mesmo tempo. Os clubes franceses também jogam 4 competições ao mesmo tempo. Os clubes portugueses também jogam 4 competições ao mesmo tempo. Mani, você acha? Abre a jauleta aí, Murilo. Sormani, você acha que um dia o Guardiola vai trabalhar no futebol brasileiro? Não. Na seleção brasileira, quem sabe? Mas num time de futebol por aqui, ninguém tem condições de pagar o que ele ganha. Ninguém. Ô Benja, você assistiu ontem... Não, mas ontem esquece o dinheiro. Botafogo e Cuiabá? Você assistiu ontem Botafogo e Cuiabá? Eu assisti. Nível baixíssimo. Se o Guardiola assiste um jogo desse, ele vai falar o quê? Pô, é o último lugar que eu vou querer trabalhar e não nesse país. Botafogo é Série A e o Cuiabá é quase Série A. O nível é muito baixo. Muito baixo. Agora, a seleção brasileira, isso é tentador para ele. Aí sim, mas time, não acredito. Você acredita, Flávio, o imperador romano? Você acredita que o Guardiola um dia trabalhará no futebol brasileiro? E você achou tão ruim assim o jogo do Botafogo, que nem o Sormani falou? Acho que o Sormani viu um jogo com outros olhos.
Foi 0-0, classificou o Cuiabá para a próxima fase da Copa do Brasil. Tem a questão financeira, claro, que conta, tem a bagunça do futebol brasileiro que conta, tem o país que é o Brasil hoje, eu acho que conta, mas sem dúvida, seleção brasileira é algo que talvez possa ser, sem dúvida, talvez é difícil, né? Sem dúvida, seleção brasileira é algo que seduz o Guardiola. Eu não acho que é talvez não, eu acho que se ele recebesse um convite para dirigir a seleção brasileira, ele aceitaria pela profunda admiração que ele tem pelo futebol, pelos jogadores brasileiros, né? E isso sim, mas em clube não, Benja, nenhuma chance, zero. Aqui cai técnico com meia dúzia de jogos, que nem o Bruno Lazzaroni. Aqui já caiu técnico invicto, como o Wagner Mancini no Grêmio. Até nem a teoria dos resultados, né, cola aqui no Brasil. Então tem esse lado. Agora, que ele é amigão do Domi, que ele vai querer passar um pano também, você não tenha dúvida, né? Eu acho que é um pouquinho das duas coisas. Ele usou uma verdade absoluta, é uma verdade, é uma loucura essa ciranda. O técnico, se ele acha que o técnico é só gerente no resto do mundo, aqui então é menos do que isso. Aqui o técnico não dá nem tempo. Nossa. Agora, acho também que no caso do Domi, a gente não pode esquecer aquele início assustador de desconhecimento do Domi, desconhecimento dos próprios jogadores que ele tinha em mãos. Tudo isso tem que ser pesado também. Não é só uma questão de calendário, você olhar e falar assim, o cara tem pouco tempo. Precisa ver o que o cara fez nesse pouco tempo. E algumas coisas que o Domi fez, eu acho que o Domi perdeu todo o direito de errar, sabe? Ele queimou a cota dele toda antes. Então, a partir de agora, todo mundo fica com uma butuca desse tamanho em cima do Domi, porque também tem esse outro lado. Ele não pode sair da linha. Porque se sair da linha, todo mundo vai lembrar dos erros de tudo que ele já gastou ali no começo. Então tem essas duas coisas, né? O amiguinho dele também é um cara que a gente precisa ficar de olho. Não pode dar carta branca para ele, não. Eu acho que aqui no Brasil é até pior. O Guardiola, por causa do calendário, ele pode ser só gerente, quando deveria ser um treinador. Aqui no Brasil, o cara tem que ser treinador, tem que ser gerente, tem que ser psicólogo, ele tem que ser porteiro para saber quem entra e quem não sai do vestiário, ele tem que blindar ele tem que fazer conta para o jogador que tem salário atrasado. Aqui é muito mais do que um simples gerente ali de elenco, de que presidente, né, Quesada? As funções aqui são enormes, além da questão do calendário. A gente tem que mandar agora uma opinião, né, que chegue até o Guardiola. Guardiola, é muito mais fácil ser treinador aí do que aqui. Primeira coisa, você falou em salários aí, né? Qual grande clube da Europa atrasa salário? Qual grande clube da Europa atrasa salário? Eu não tenho conhecimento, vocês têm? Grandes clubes da Europa atrasam salários? Os grandes clubes brasileiros, todos sem exceção, num determinado momento da história recente, qualquer um, tá? Atrasou salário. Então, quer dizer, esse já é um problema seríssimo. Você imagina o treinador ter que cobrar um grupo, sendo que esse grupo não está recebendo salário. Então ele também tem que, às vezes, ser o porta-voz do presidente. Recentemente o Cuca ouviu do Marinho o quê? Não, a gente adora o Cuca e o Cuca é o verdadeiro presidente do Santos. Não falou isso daí, Vicari? Então é muito complicado ser técnico aqui no Brasil. Mas é culpa também dos treinadores, né? Porque eles se sujeitam a esse tipo de coisa. Eles não podem ficar desempregados, né? Precisa garantir o leite das crianças todo dia, não é? Então, eles ficam sempre à espreita também, esperando um companheiro, um colega de profissão ser demitido para pegar aquele projeto. Por mais fracassado que possa ser anunciado aquele projeto, o cara vai lá e pega. Por isso, talvez eles ganhem tão bem, né? Porque técnico brasileiro ganha muito bem aqui. Não ganha tanto quanto ganha um Guardiola, é verdade. Mas ganham muito bem, porque o risco é enorme, né? E às vezes conseguem amarrar direitinho com um dirigente uma multa rescisória. Mas continuo achando que lá é mais fácil do que aqui. Até porque eles têm qualidade técnica que falta quase sempre aos treinadores brasileiros nos times aqui do Brasil. Acho que lá talvez até seja mais difícil no sentido de ter que pensar o jogo, né? Nesse sentido é mais exigente. Mas aqui o cargo exige mais funções, né? Acho que é mais ou menos por aí, né? Não é, Nicola? O treinador aqui não pensa só no jogo. Ele tem que pensar em tanta coisa. Esses pontos que vocês abordaram são verdadeiros.
Não dá para chegar, não, a vida de um técnico no Brasil é uma grande moleza. Mas é importante fazer a ressalva de que os técnicos no futebol brasileiro nos últimos anos ganharam um status muito maior do que em outros tempos. O professor daqui a pouco pode corroborar com a minha tese ou não. Em outros tempos, o técnico não era o cara que mais dava entrevistas. Em outros tempos, tinha muito jogador que ganhava mais do que o treinador. Hoje, em geral, nos clubes grandes, a regra é ter o técnico como o cara que mais recebe ou muito próximo disso. São vários os treinadores com salários na casa de 700, 800 mil reais por mês. Eles têm papel importante nas escolhas de jogadores, eles têm papel importante na montagem da comissão técnica. Então, Bruno Vicari, apesar de reconhecer que o nosso calendário é absolutamente maluco, apesar de reconhecer que a pressão em cima dos treinadores é enorme, da opinião pública, da imprensa, do torcedor, eles são pagos de uma maneira que muitos técnicos brasileiros nem querem correr o risco de ir para a Europa para dirigir um time de terceiro escalão, porque sabe que vai receber menos e que vai ter uma caminhada muito longa. Mesmo com todos esses problemas que vocês citaram e são verdadeiros, os caras fazem a carreira aqui e vivem desse pula-pula, porque toda vez que são mandados embora, tem direito à indenização e tal. Só para citar um caso específico do Abel, que acaba de ser contratado. A multa rescisória dele está girando na casa dos 2,5 milhões de euros. Isso equivale, Bruno Vicari, a 16 milhões e 700 mil reais. Ou seja, se o Palmeiras decidir demiti-lo ao longo desse contrato, que é grande, até dezembro de 2022, o português vai sair com um caminhão de dinheiro do Palmeiras. Eu não consigo entendê-los, no caso, os técnicos, como coitados, não. Eu acho que a gente dá muita autonomia para eles, a gente dá muito poder e eles são muito bem pagos. Até por isso tem de conviver com toda essa realidade que é complicada assim. O Tostão, ele escreveu sobre... Hoje não é quem disse não, tá? Já é o Tostão logo de cara, viu, professor? Hoje não tem quem disse não, tá? Tava ficando muito fácil para vocês, tá? Isso. Ele escreveu sobre essa questão aí de exigência do trabalho dos treinadores, de cobrança especialmente. Vamos dar uma olhada aí no que ele escreveu, porque é um outro ponto aí nessa discussão. Ele escreveu assim, ó: uma das razões dos treinadores brasileiros serem exageradamente criticados quando perdem é o fato de que são excessivamente elogiados quando ganham. Equipes perdem e ganham por dezenas de fatores, especialmente pelos erros e acertos dos jogadores em momentos decisivos. Isso vai ao encontro do que o Nicola estava falando e o professor também, o status que esses treinadores ganharam e salários que eles têm em comparação até, Edu, com o que os jogadores ganham aqui no Brasil. Eles são exageradamente elogiados e por isso excessivamente criticados? Porque, na verdade, Bruno, isso é uma realidade que nós vivemos hoje no futebol. Eu tenho falado ao longo dos últimos programas que os jogadores transferem muito essa responsabilidade para o que o treinador vai fazer. O que o treinador vai fazer? O Andrei Lopes citou aí há pouco, numa entrevista recente, a explicação para o cebolismo ter dado certo foi dar voz aos jogadores e dividir a responsabilidade. Vamos entender o que é melhor para você. E aí eu vou decidir o que é melhor para o time. Mas você divide a responsabilidade, que ganha todo mundo e perde todo mundo. Só para ampliar essa discussão que nós estamos fazendo sobre tempo e grau de exigência, Bruno, eu vou colocar mais um ingrediente. De toda aquela lista que você citou, tem uma em especial. No Brasil, tem que ganhar. Tem que ganhar, ganhar, ganhar. Então, se você pegar um livro de alguém que trabalha no Brasil, como Guardiola, Mourinho, eles começam um capítulo dizendo a construção, detectando erros, mudando filosofia. E aí, lá no capítulo 10 ou 11, ganhei. Aqui no Brasil é ganhar no primeiro, senão não tem o segundo nem o terceiro capítulo. Se um técnico assume, hoje o Abel, e vai na entrevista coletiva e diz o seguinte: atenção palmeirense, eu venho para o Brasil com uma filosofia de trabalho a médio e longo prazo. Nós poderemos brigar, mas com esse processo em andamento, talvez não estejamos com taças aqui até o final do ano e no meio do ano que vem para tentar alguma coisa no Brasileiro do outro ano. Sabe o que acontece, Bruno? Ele acaba a entrevista já para... Ele não pode vir aqui. Os técnicos hoje têm 20 clubes no Brasil disputando um campeonato que se o último colocado falar que está lutando contra o rebaixamento, tá abrindo mão do título. Cada um tem que entender a realidade que tem e o processo que o treinador vai colocar a filosofia. É uma coisa cultural também, Bruno. É difícil trabalhar no Brasil com essa pressão por resultados. Mas vocês concordam com o Tostão que a gente valoriza
de maneira exagerada a influência do treinador no time ou não? Sabe por que a gente valoriza demais? Porque não tem mais tanto craque, porque não tem mais tanto time bom, porque os nossos times hoje contam com veteranos, garotos e jogadores de mercados da América do Sul que antigamente a gente nem sonhava em ter esses jogadores e hoje eles são protagonistas aqui. O grande Cruzeiro do Tostão, ninguém nem lembra que o técnico era Ayrton Moreira, o irmão menos famoso de Zezé Moreira e Aimoré Moreira. Ele não dava coletiva, não se perguntava de tática, era bola no Tostão, era bola no Dirceu Lopes, era a mágica do grande Cruzeiro. Hoje não. Hoje esse protagonismo dos técnicos está muito no vácuo da falta de ídolos, na falta de jogadores extra classe, na falta de grandes equipes que, se forem formadas, logo se desmancham para o mercado europeu. A gente está no quintal, gente. É isso, é essa a realidade. Quando meu velho pai viu numa faixa da torcida elogiando o Tite, meu pai falou, meu Deus, nunca pensei que técnico ia virar ídolo. Mas está virando também por causa disso. Porque o foco está indo muito para um lado que antes você não tinha. Hoje só técnico dá coletiva. Quando era repórter, eu ia atrás do autor do gol da vitória, não queria ouvir técnico. Hoje é só o técnico que responde. Então é isso, é outra realidade. E isso que eles ganham, eu considero também um adicional de insalubridade. Na Europa não é assim também? Bom termo esse. Isso daí é adicional de insalubridade. Que o diga Muricy Ramalho, não é mole não. Não é mole não, a gente sabe que não é mole não. Então, mas na Europa o técnico também não é muito valorizado? Não tem aí o Barcelona do Guardiola, não tem o Liverpool do Klopp. Lá tem os craques, mas lá também tem esse peso em cima do treinador. Mas lá tem a filosofia do trabalho, né? O Abel Ferreira foi contratado pelo Palmeiras porque fez um trabalho com o Braga com melhor campanha na história do Campeonato Português e por trabalhar com jovens. É aí que eu vou bater na tecla da filosofia. Na Europa, eles colocam a filosofia em primeiro lugar do que os resultados ou o trabalho imediatista. Então, um técnico que assume um time no meio da tabela pode falar, olha, minha grande marca vai ser trabalhar com jovens nessa transição e fazer o seu time lucrar lá na frente. Eu não vou ter título, mas eu vou ter isso. Então eu acho que eles são valorizados por isso. Aqui no Brasil é pelo resultado e pelos títulos conquistados. Por isso que a cultura que eu citei da cultura imediatista e resultadista. Mas eu concordo que aqui no Brasil o holofote é muito maior também nos treinadores. E essa coisa da entrevista também tem o outro lado, né? Depois a gente cobra um pouco de personalidade de alguns jogadores, de tudo, mas porque o clube blinda o cara e só o treinador que é jogado aos leões. Então, às vezes, precisa dar uma resposta também, falar com o torcedor, né? O Nicola falou dos salários, a gente até fez um levantamento, Nicola, mais cedo, comparando o que acontece aqui no Brasil, ou no futebol brasileiro especialmente, com o esporte americano. Lá são raros os casos onde treinadores ganham mais do que jogadores. Então, por exemplo, pegamos aí o Popovich, o Greg Popovich do San Antonio, certo? Técnico da NBA, que é o mais badalado. Existem na liga 118 jogadores que ganham salários mais altos do que o dele. É difícil você imaginar aqui no Brasil isso, não é? Vamos pensar nos técnicos brasileiros dos grandes clubes, Bruno. O Flamengo com o Domi. O salário do Domi nunca foi revelado. Até depois preciso ir atrás dessa história para tentar entender direitinho como é que funciona. Mas o Domi certamente está entre os mais bem pagos do Flamengo. Se a gente levar o caso para o Atlético Mineiro, o São Paulo é de longe o mais bem pago do Galo. Talvez ele ganhe o dobro em relação aos jogadores mais bem pagos do Atlético Mineiro. O Eduardo Cudê no Internacional tem papel super importante. Tá? Certamente, se não for mais, eu até tenho a impressão de que o Cudê é o mais bem pago, mas deve certamente estar entre os mais bem pagos, se não for o mais bem pago. Então, de fato, os técnicos no Brasil, eles assumem um papel de escudo, do cara que... E aí, não sei, a impressão que eu tenho é de que com o passar do tempo, você passou a contratar o técnico para ser aquele que ganha mais, até para não gerar uma situação de tipo, vamos, eu sou o comandado, sou seu comandado, sou atleta, sou seu comandado e ganho muito mais do que você. Como é que fica essa história, entendeu? Não sei. Acho que passa um pouco por isso também. Mas é o peso que a gente dá para o treinador. E não que não tenha. A gente não vê treinador acertando o time, não tem que sabe esse peso. Tem. Mas aí é isso, a partir do momento que tem o peso, tem na vitória e tem na derrota. Sim.
Agora, a gente está falando dos técnicos que dão certo e dos técnicos que dão errado, certo? Na Europa tem os técnicos que dão errado também. Vamos lá? Quem era o técnico do Barcelona recentemente que foi demitido? Quique Setien. E vocês acham que ele não foi demitido por causa dos 8-2? Estamos falando de um resultado, claro, um resultado negativo, né? Um resultado contra o Barcelona. Por que o Setien não continuou no Barcelona? Quer dizer, é uma pergunta para nossa reflexão, né? Realmente não veio o resultado, vexatório. Acontece. Grandes clubes, num determinado momento da história, tomam uma pancada como essa. Mas por que o Setien não continuou? Isso tem cara de Brasil, não tem? Então, eu também acho que é um pouco de um preconceito da gente achar que só no Brasil acontece isso. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Quais são os treinadores que têm um longo trabalho na Europa nesse momento? Me ajudem aí, vai. Vocês citaram o Klopp no Liverpool, certo? Está um tempão já no Liverpool. O Guardiola, que está um tempão no Manchester. Agora vocês dão a terceira, a quarta, quinta opções para mim aí. Quais são os outros com grandes trabalhos, né? Então, também tem isso. A gente está falando, mas a gente toda hora roda e fala de Klopp e Guardiola. Se a gente não fala do Guardiola, a gente fala do Klopp. Por que o Bayern de Munique não tem um treinador há 5 temporadas? 5 temporadas seguidas. Porque o projeto dos caras é fantástico lá na Bavária, né? Então a gente também só olha as coisas boas. Vamos também ver os times, né? O Zidane já está um tempo também legal aí no Real Madrid, ok. Sim, com uma pausa. Com uma pausa, exato. Uma retomada, ok. Como foi o Tite, né, prof? O Tite também só saiu e voltou porque teve uma parada ali que a gente observou. Que foi uma forçação de barra, mas esse é um outro assunto para trazer o Mano, e aí jogaram com os dois, com o Mano e com o Tite. Então, aqui no Brasil, quem é que tem um longo trabalho? O Renato. E depois vem o Diniz, né? O Diniz parece que é o segundo com o maior tempo aí treinando uma equipe. Então, a gente só vê mesmo o sucesso. Na maioria dos casos, no Brasil e na Europa, tem um monte de coisa que dá errado, inclusive nos grandes clubes. Eu só acho que a principal diferença é que aqui a gente vê uma troca grande durante a temporada. Lá existe a troca, mas muitas vezes assim, no final da temporada, né? Terminou a temporada, não rolou. Vamos mudar. E aqui você vê às vezes 3, 4 técnicos por tempo. Fala rapidinho, Edu, que eu tenho que fazer a pausa que na sequência tem o Abel Ferreira. E aqui nós tivemos o caso recente citado pelo Quesada, profissional, o Mano Menezes, que assumiu o Palmeiras e foi pressionado muito mais do que pela questão de resultados, por a relação com o Corinthians, 3 meses, o cara não conseguiu implantar quase que nada. E só para fechar, aqui no Brasil também tem outra coisa interessante. O Renato tá um tempão no Grêmio. Aí na última entrevista já perguntaram, será que já não tá desgastado? O Ferguson, quanto tempo ficou o Ferguson? Todos os caras. Então ser longo, muito... O caralho, não sei.